O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, e-book. Capítulo 2. Dos elementos gerais do universo. Questões de 17 a 28. Conhecimento do princípio das coisas. 17. Kardec. É permitido ao homem conhecer o princípio das coisas. Os espíritos respondem: não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. 18. Kardec. O homem penetrará algum dia no mistério das coisas que lhe estão ocultas. Os espíritos respondem: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se purifica. Mas, para compreender certas coisas, é preciso faculdades que ele ainda não possui. 19. Kardec. Não poderíamos penetrar pelas investigações científicas alguns dos segredos da natureza. Os espíritos respondem: a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Porém, ele não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. 20. Kardec. Fora das investigações científicas, é permitido ao homem receber comunicações de ordem mais elevada acerca do que está além do alcance dos seus sentidos. Os espíritos respondem: sim, se assim julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. Espírito e matéria. 21. Kardec. A matéria existe desde toda a eternidade, assim como Deus, ou foi criada por ele em algum momento. Os espíritos respondem: só Deus o sabe. Todavia, há uma coisa que a vossa razão deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve desocupado. Por mais distante que possam imaginar o início de sua ação, poderiam imaginar que Deus fique sem fazer nada, um só momento. 22. Kardec. Geralmente, a matéria é definida como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. Estas definições são exatas. Os espíritos respondem: do ponto de vista de vocês, elas são, porque falam somente do que conhecem. Mas a matéria existe em estados que ignoram. Por exemplo, pode ser tão etérea e sutil, que não cause nenhuma sensação aos sentidos humanos. Contudo, é sempre matéria, embora para vocês, não o seria. 22a. Kardec. Que definição podemos ter de matéria? Os espíritos respondem: a matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual exerce ao mesmo tempo sua ação. 23. Kardec. O que é espírito? Os espíritos respondem: espírito é o princípio inteligente do universo. 23a. Kardec. Qual a natureza íntima do espírito? Os espíritos respondem: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vocês ele é nada por não ser palpável. Entretanto, para nós ele é alguma coisa. Saibam disso, nada é coisa nenhuma e o nada não existe. 24. Kardec. Espírito é sinônimo de inteligência. Os espíritos respondem: a inteligência é uma qualidade essencial do espírito e uma e outro se confundem num princípio comum, de maneira que, para vocês, são a mesma coisa. 25. Kardec. O espírito independe da matéria, ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som é do ar. Os espíritos respondem: são distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. 25a. Kardec. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, exceção feita das individualidades que por esse nome se designam. Os espíritos respondem: é necessária a todos vocês, porque não têm organização suficiente para perceber o espírito sem a matéria. Os vossos sentidos não estão ajustados para isso. 26. Kardec. Poderíamos conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito.
Os espíritos respondem, sim, sem dúvida, pelo pensamento. 27. Kardec. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Os espíritos respondem, sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material é preciso somar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, que é bastante grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja possível classificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse concretamente matéria, não haveria razão para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É um fluido, como a matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o meio de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a força da gravidade lhe dá. 27. A Kardec. Esse fluido será o que chamamos de eletricidade. Os espíritos respondem, dissemos que ele é capaz de inúmeras combinações. O que chamam fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. 28. Kardec. Como o espírito é propriamente alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar dois significados aos elementos gerais, matéria inerte e matéria inteligente. Os espíritos respondem, as palavras pouco importam para nós. Cabe a vocês formular a linguagem da maneira que bem entendem. Quase sempre, as vossas controvérsias vêm de não se entenderem acerca dos termos que usam, por ser incompleta a vossa linguagem para explicar o que não estão ao alcance dos sentidos. Continua. Casa Espírita Ilha de Paquetá. www.sei.net.br